Boa noite, pessoal. Tudo bem? Nosso quarto dia da primeira semana de internacionalização. A Ângela já está por aqui. A Denilson está entrando logo, logo, logo. A Radija, de Cabo Verde, o Kleber e o pessoal, os demais vão entrando, no decorrer do tempo. Bom, enquanto a Denilson entra, já vou pedir a Ângela para ir se apresentando. Ângela, fique à vontade. Oi, boa noite. O som está funcionando direito? Tá ótimo. Maravilha, ótimo. Então, aqui de Bruxelas, né? Eu já estou aqui há algum tempo. Eu sou formada em Direito pela UERJ, lá no Rio de Janeiro, da onde eu sou, do Rio de Janeiro. E depois eu vim aqui e fiz outras formações, como a contabilidade, como também estudos europeus, na Universidade Católica de Leuven, Louvain-la-Neuve, no caso, que é a parte francófona. E então, tenho feito muitas aventuras, vamos dizer assim, no ramo da contabilidade, sobretudo, que é com que eu trabalho no meu emprego do dia a dia, e com a associação que eu e a Denilson temos juntos, onde a gente faz um apoio para as pessoas que estão aqui, né, estão aqui na Bélgica e que querem desenvolver negócios ou que simplesmente estão aqui como pessoa física e que tem empregos, porque duas coisas que a gente nunca pode esquecer, que tem duas verdades que não mudam. Um dia a gente morre e toda vez a gente paga imposto. Então sempre vai ter que pagar taxa, sempre vai ter que ter imposto e sempre vai ter algo que a gente precisa se informar, mesmo se hoje em dia muita coisa, né, já melhorou, tem muitas informações que circulam, mas talvez até por causa disso mesmo, né, tem tanta informação circulando que é bom a gente poder contar com profissionais que possam, né, dar o caminho das pedras para a pessoa não perder muito tempo. E é isso que eu e a Denilson a gente faz com a Angel Consultas. Ele agora está de férias no Brasil, esqueceu do fuso Tá, não, ele horário. tá na beira da lagoa lá pescando. Ah, deixa eu só mandar. Ele só não tá conseguindo entrar com o link que eu mandei. Deixa eu mandar aqui um outro link para ele. Uhum. Só um instante, pessoal. Ok. Vamos ver se ele consegue entrar por esse aqui. Certo. Bom, acho que ele tá entrando agora. Um minuto. Ah, ele já apareceu. Já tá indo. Isso, pronto. Boa tarde. Denilson, seja muito bem-vindo. A Denilson, se apresente. Inicialmente, a Ângela já acabou de se apresentar, e gostaria agora que você se apresentasse e já começasse a discorrer. Olá, boa tarde. Tá, boa tarde a todos e a todas. Tá? Primeiramente, eu queria agradecer, né, a Braqui Cursos, na pessoa da Cleide Marinho, pelo convite, né, para estarmos aqui. Né? Sou Adenilson Pereira. Estou na Bélgica, né, há mais de 25 anos, né? E desde então eu tenho trabalhado, né, tanto na parte é, contábil propriamente dita, né, quanto no fornecimento de consultoria na área fiscal e de finanças, né, tanto para a pessoa física quanto jurídica, e, sobretudo, quando eu falo jurídico, sobretudo, junto às associações e autônomos, né, ou seja, independentes, etc. Né. Então, tenho uma larga experiência desde o Brasil, né, onde a minha formação de base foi na Pontifícia Universidade Católica, né, e depois, para poder realmente trabalhar com eficiência, né, na Europa, mais precisamente na Bélgica, onde eu fiz um complemento em administração de empresas e gestão em Louvain-la-Neuve, né.
e, e a partir daí, junto de organizações como essa que nós criamos, que é a Angel Consultância Network, né? Eu sei que o nome é em inglês, mas o trabalho é fornecido, né, sobretudo em português, né? E justamente para atender, né, os nossos compatriotas, né, tanto presente na Bélgica como em outras partes do mundo, né? Ou seja, a gente não está fechado só na Bélgica, né? De acordo com a demanda, né? E também a gente atende também aqueles compatriotas que estão vindo do Brasil para a Europa e vice-versa, né? Então, o meu trabalho, né, como pessoa é mais ou menos nesse âmbito, né, e como profissional também, né? E mais uma vez eu queria agradecer, né, por estar aqui num projeto como esse que é de internacionalização, né? E o serviço que a gente oferece justamente vem ao encontro da proposta desse projeto aqui, da proposta dessa semana de atividade, que realmente, para mim, é um grande benefício para a nossa comunidade. Pronto, então dito isso, né? Dito isso, dentro dessa experiência que a gente tem, né? A gente tem, eu particularmente tenho notado muito a necessidade tanto de eventos como esse, né? E também tenho constatado, né, que para os brasileiros e brasileiras que estão indo para a Europa, né, é claro, são necessários muitos pontos de atenção, utilizando essas palavras, né? É claro que se você vai estar vindo ou indo para a Europa para em busca de criar um negócio, em busca de ou que esteja lá, né, ou que já esteja na Bélgica, por exemplo, e queira organizar sua associação, organizar como profissional, qualquer que seja a área, né, alguns pontos de atenção é de suma importância, né? E mesmo como se você for como pessoa física, né? Primeiramente, se a gente fala de um profissional onde se tem se tem um número de empresa, é claro que a gente tem que levar em conta todos os aspectos, né, fiscal, né, os aspectos contábil e, sobretudo, financeiro, né? Financeiro no sentido de organizar, no sentido de organizacional. Qualquer que seja aquilo que você vai estar empreendendo ou que vai estar se lançando ou que seja como startup, né, ou que seja como uma organização que já tem experiência de realizar. Quando eu falo organização, eu falo no sentido amplo do projeto, né? Ou que seja associação, ou que seja como uma empresa, né? É claro que o primeiro ponto a levar em conta é o orçamento, é um business plan, né? E para isso eu sempre digo que, como pessoa física, é importante a gente levar isso em conta também. É claro que a gente nem sempre tem em mente, né, nem são todos que têm em mente quando vão para um local onde não tem conhecimento da realidade, ou que seja financeira, fiscal, ou qualquer que seja outra dimensão, não tem isso em mente, mas é de suma importância se a gente quer ter uma vida financeira, né, promissora e de plena realização. Agora, quando se trata de uma associação ou de empresa, aí tem a exigência um pouco ainda maior, né? E isso, quando eu falo de constituir um business plan, às vezes dá a impressão que é algo muito além daquilo que a gente consiga fazer, né? Mas simplesmente é um bom planejamento financeiro a nível, a nível presente, a curto e a longo prazo, né? Dependendo dos seus objetivos. Ok, talvez a pessoa diz, não, mas eu não sei nem por onde começar, né? Então, buscando Eu acho que a organizações gente aqui pode, próximas. desculpa te interromper, eu acho até que a gente pode fazer uma analogia aqui com os nossos brasileiros que trabalham no ramo da gastronomia, que é uma receita de bolo. Se você não tem todos os ingredientes, o teu bolo de repente não vai sair tão bom. E no caso do business plan, é isso que a gente tenta fazer. A gente faz a tua receita de bolo para que ele seja o melhor possível. Você vai confeitar como você quer, você pode alterar os ingredientes para fazer um bolo com glúten, sem glúten, isso você pode escolher, mas a gente vai falar para você, olha, isso aqui você vai ter que fazer assim, você tem que
colocar esses itens para o teu bolo não solar, não sair com problema, e isso vai te ajudar bastante, é essa preparação. Da mesma maneira que a gente prepara uma receita, quando você vai fazer qualquer coisa na área das finanças, é como uma receita de bolo, você tem que pensar nos ingredientes, você tem que fazer o melhor possível, e é na preparação que você vai poder fazer a sua receita dar certo. Então, é só essa analogia que eu queria colocar aqui, naquilo que você já está falando. Tá, obrigado, Ângela. Isso a Ângela concluiu muito bem, né? Agora, outro aspecto que é importante também, que é a parte fiscal, né? Que muitas vezes a gente não leva muito em conta, né? Mas, sobretudo, hoje em dia, que se já era importante, até eu diria, eu me atrevo até a dizer, obrigatório de levar em conta, realmente agora que se torna mais necessário ainda, sobretudo com todas essas atualizações dos governos. Quando eu falo dos governos, eu falo tanto do governo belga, no caso, quanto ao brasileiro, né? De exigências fiscal, né? E também com a tecnologia que existe hoje, né? É muito mais fácil o controle, né? Então, ou seja, com dinheiro, se já não podia se brincar, agora ainda menos, né? E isso levando em conta, por exemplo, toda a movimentação financeira, porque eu sei como um bom brasileiro, né, ou como uma boa brasileira, a gente quer estar sempre tanto investindo como no Brasil, ou mais no Brasil, ou mais na Bélgica, e às vezes por falta de experiência, ou por má orientação, né, ou as pessoas sempre com boa vontade de ajudar e acaba não dando a boa orientação e as pessoas acabam fazendo um trânsito de dinheiro na conta bancária, ou que seja profissional, ou que seja com pessoa física, né? Mas aí na hora de fazer a declaração de imposto, e aí que amarga bastante, né? Sobretudo quanto que cai na malha fina, né? Ou que seja com pessoa física ou com pessoa jurídica, né? E aí é que a gente vai sentir o peso da responsabilidade que tem de ter toda uma gestão fiscal, né, para si próprio. Isso me leva a falar também da a sua situação fiscal no Brasil, né? Você está indo para o exterior, ou que seja por um curto período de 2 anos, 3 anos ou mais, ou que seja até com a perspectiva de não voltar para o Brasil como domicílio, mas isso não te exclui da responsabilidade que você tem no Brasil, né? Hoje se fala muito da declaração de saída definitiva, né? Se fala muito por quê? Porque se tornou praticamente não, uma obrigação de levar em conta essa situação. Todos são obrigados de fazer? Nem todos, mas todos são obrigados a levar em conta, né? E aí, para poder ter essa certeza, qual é a sua situação, qual a obrigação que você tem, aí eu convido realmente para buscar um profissional, né, para poder analisar a sua situação, né, para ver qual é a sua situação fiscal no Brasil, se você tem imóvel, se você tem conta bancária, se você precisa manter sua vida fiscal no Brasil ativa, porque às vezes precisa, né? Daí a necessidade de ter um acompanhamento, né? Até inclusive esses são um dos serviços que a gente fornece, né? De fazer essa análise, né? E de manter a pessoa atualizada e informada de qual decisão tomar, né? Então, eu sei que muitas pessoas falam, não, minha vida no Brasil já tem alguém para cuidar, né? Então, continua desse jeito. Mas não custa nada, e eu diria que é até necessário, não é deixar desse jeito, não. É realmente ter a certeza que está correto, né? Ter a certeza que responde à necessidade de hoje, né? Porque às vezes a gente pensa, olha, eu estou na Bélgica, eu estou na França, eu estou em qualquer outro país, né? As minhas responsabilidades fiscal, eu já estou cumprindo nesse país, já me falaram que não existe bitributação, então para mim está tranquilo, ok? Não existe, mas para isso você tem que dar as informações necessárias para que realmente não exista, né? E se você não tem essa possibilidade, nem todos têm que saber tudo, né? Nem todos têm a obrigação de ter todas as informações necessárias. Então, às vezes, as pessoas ficam um pouco tímidas, né, de admitir que não sabe e acaba deixando rolar. E nesse deixando rolar, um dado momento, é você que rola realmente numa dívida grande a pagar, né? Então, realmente tem que buscar apoio e ajuda para poder ter claro para você, né? E que seja
pessoa capacitada para poder estar fazendo, né? Porque eu sei que, infelizmente, né, tem muitos artistas no sentido, desculpa, não vou usar a palavra artista, não, né? Tem muitas pessoas que acreditam, têm uma boa vontade, né, de estar ajudando, mas, no entanto, essas pessoas também não têm todas as informações necessárias, né? Então, daí o porquê de buscar realmente um profissional que tenha essa capacidade. Então, esse ponto fiscal, sobretudo agora, eu repito, é de suma importância de estar levando em conta, né? E o penúltimo ponto, né, é da parte contábil, né? Às vezes a pessoa diz, olha, eu tenho tanta pouca coisa para poder administrar, né, que eu não preciso uma gestão contábil. Sim, é claro que eu preciso, né? E uma gestão contábil é de saber bem o que você vai estar aplicando, né, o que você teve como entrada, como receita, o que você teve como faturamento, mesmo que o seu negócio seja algo que não tenha muita movimentação, né? Mas o que você pensa que não tem muita movimentação durante 6 meses ou durante um ano, né? Ao longo de 5 anos, essa movimentação pode estar bem maior, né? E é claro que, uma vez que você cai numa malha fina, uma vez que você tem, infelizmente, tem pessoas que têm o mau hábito de querer denunciar, né? Ou qualquer que seja a ídolo da pessoa, qualquer que seja a motivação, né? Mesmo que a seu negócio, ou mesmo que o seu empreendimento, mesmo que a sua iniciativa, ou que não tenha, ou que não tenha fundo, como é que fala, a perspectiva de ter renda financeira, sem fins lucrativos, é que não ser, mesmo que não tenha o objetivo de ter fins lucrativos, desculpa, esqueci essa frase, né? Então, é importante de ter isso claro para você, de toda a movimentação e toda a observação contábil. Isso mostra que você tem essa observação contábil em qualquer momento que te perguntar qual é o rendimento que você tem a resposta na ponta da língua. Se te perguntar qual a despesa que você tem durante o ano, você também tem isso, né? Se te perguntar qual a conta de resultado, qual o resultado da sua conta de resultado, ou que seja como associação, né? Ou que seja como autônomo, ou que seja como empresa propriamente dita, isso, uma boa contabilidade, vai te dar a possibilidade de dar toda essa informação, né? Ou quando te perguntarem, né, se a sua conta bancária se corresponde àquilo que a sua organização necessita, né? Então, uma boa contabilidade vai estar te dando toda essa resposta que você precisa, né, para oferecer qualquer que seja, né? E qualquer pessoa, né, física ou não, normalmente, teoricamente, tem que ter acesso a essas informações. Quando eu falo acesso à informação, não significa que você vai abrir seu livro contábil para todo mundo, né? Mas simplesmente aquela informação dita pública, né, que pode se colocar pública, então você tem que ter essa tranquilidade de espírito financeiro, fiscal e contábil, né, quando você leva em conta tudo isso. E é claro, então isso eu queria só deixar esses pontos de importância a levar em conta, né? E queria também só lembrar, até inclusive, com relação a toda essa informação de uma forma mais prática, né? Lá para o mês de outubro, né? Final de outubro, novembro, a gente vai estar trazendo uma surpresa para vocês, né? Nesse aspecto, até inclusive depois eu queria que a Ângela complementasse um pouco, né? Em termos de informação, em termos de encaminhamento prático técnico a dar, né? Porque aqui a gente trabalha, né? Trabalha tanto com profissionais, tanto na Bélgica, né, quanto no Brasil, né? Porque a gente não tem esse tempo disponível para poder atender a todos, né? Porque as demandas são tantas, né? Que às vezes parece que não, né? Mas as demandas são muitas. E aí a gente busca também profissionais capacitados, né? Porque todos os profissionais que a gente indica, ou que seja contador, né? Ou que seja gestão financeira, gestor financeiro, né? Ou que seja advogados, são pessoas que, antes da gente chegar a sugerir, né, a gente já teve toda um acompanhamento, uma avaliação do serviço dessa pessoa prestada, para poder oferecer
aos E nossos não pode clientes, aos nossos esquecer da amigos, nossa né? parceria lá em Portugal. Nós também temos uma parceria em Portugal, porque a gente viu a necessidade, porque nós temos muitos brasileiros que transitam por Portugal, que entram por lá para a questão de facilidade com o idioma, etc., e que, às vezes, abrem empresas lá, nem sempre tão bem. Então, a gente viu que muita gente estava precisando desse apoio e dessas informações, então nós estabelecemos uma parceria com um escritório que funciona muito bem, porque ele tem justamente esse triângulo, que é a fiscalidade, contabilidade e a parte jurídica. Então, nós temos esse apoio também, que nós buscamos para poder atender as pessoas que precisam, né, quando tem empresas que querem abrir por lá ou já têm e não estão conseguindo fazer render tudo aquilo que precisa, ou que querem transferir para cá, mas tem que transferir como se deve. Então, nós achamos por bem ter essa parceria que, graças a Deus, a gente encontrou e já funciona há alguns anos. Então, a gente atua tanto com os nossos parceiros em Portugal, quanto no Brasil, quanto aqui. Então, a gente né, tem essa possibilidade de fazer bastante coisa. A outra coisa que eu acho que vale a pena também a gente dizer é que nós também temos um outro serviço, que é o serviço de certificação digital, que nos possibilita, por exemplo, quando a pessoa justamente tem coisas para resolver no Brasil e não pode ir ao Brasil, e não tem como fazer uma assinatura e fazer uma procuração. Tem que ter certeza de para quem está sendo feita essa procuração, será que a pessoa realmente vai dar conta do recado? Então, às vezes é melhor que a pessoa possa assinar ela mesma. E nesse tipo de coisa, nós buscamos também quem é que poderia fazer isso, e aí resolvemos, então, sermos agentes da Pronova. A Pronova é a única empresa fora do Brasil que tem essa certificação com o CEP na Receita Federal, e nós também fazemos esse serviço. Nós podemos fazer essa certificação para a pessoa poder assinar como pessoa física ou como pessoa jurídica, são dois serviços diferentes, mas que a gente pode dar os dois. E com isso a pessoa pode assinar como se ela estivesse no Brasil, para vender uma casa, para passar uma empresa, e o que ela precisar fazer. Inclusive, a gente também tem contato com pessoas em outros países, porque a Pronova, como eu disse, ela é a única que é fora do Brasil, e ela tem escritórios em várias partes do mundo, sobretudo na Europa. Nós temos os nossos vizinhos aqui da Holanda, na Alemanha, na França, na Itália, Portugal, mas também temos amigos que estão lá no Japão, também temos amigos nos Estados Unidos, enfim, estamos para todo lado, né, com a Pronova. É uma empresa bem segura nesse sentido, que ajuda, né, em todo esse trabalho que a gente já faz com relação às pessoas que precisam colocar as empresas em ordem. Essa questão da gente colocar realmente uma responsabilização muito grande em como assinar, em como fazer, em como fazer, como eu disse, a receita do bolo, os ingredientes são muito importantes, senão você não vai fazer algo que sirva para você mesmo, né, poder colocar, e o que a gente quer é que você tenha sucesso. É bom para a gente, é bom para todo mundo, é bom para o Brasil, é bom para quem está em volta de você. Então, o que a gente mais quer é que a empresa funcione, dê certo e cresça. Porque nós vimos, por exemplo, quando eu estive agora no Japão, até aquela invejazinha, né? Como eles estão lá mais tempo que a gente, eles têm uma organização muito boa nesse sentido, e é isso que a gente busca, é essa questão de ter muitas informações, poder ajudar o máximo possível para a gente ver o máximo de gente vencendo, que é isso que dá prazer a quem faz esse tipo de trabalho que a gente faz, e também para quem está em volta da gente, e um cliente que consegue criar a empresa dele, fazer com que ela cresça, fazer com que ela seja bem colocada no mercado, é um prazer imenso para nós e imagino que para o cliente também. Obrigado, Ângela. Tá. Dito isso, acho que a gente já caminha para os finalmente, né? Denilson, tem algumas E, perguntas. Por exemplo, vocês estão com tempo livre, tá? Então, eu deixei hoje exclusivo para vocês. Para quem quer começar a trabalhar como autônomo, tá? Independente na Bélgica, qual que é o melhor enquadramento no início? Pessoa física ou já abriu uma sociedade com SRL, um BV? Quais os custos e obrigações de cada um? Para quem está no Brasil e para quem está aqui no exterior, para entender um pouquinho como que funciona esses moldes
de abertura de uma empresa no exterior? Olha, para responder de forma rapidamente, né, isso só é claro que vai da realidade de cada um, né? Vai da realidade de cada um, de que tipo de negócio que a pessoa quer empreender, né? De que tipo de negócio, como a pessoa quer se lançar. Porque, por exemplo, para eu me lançar como e outro detalhe ainda, como se diz da Bélgica, depende da região que a pessoa vai abrir seu negócio, né? Porque, ah, tá, vamos por parte. Por exemplo, se eu quiser me registrar como independente, ou seja, como autônomo, né? É claro, financeiramente eu já tenho que ter uma previsão de despesa menor, né? A previsão de investimento, aliás, de despesa não, de investimento menor, né? Por quê? Porque eu preciso abrir a TVA, preciso que, registrar a TVA, né? É, eu preciso já procurar para poder pagar as leis sociais. Então, esse valor inicial, né, é mínimo com relação a um SRL, né, uma empresa. Tá? Então, eu sempre digo que a pessoa tem que ter no bolso, digamos assim, né, olhando para esse lado, em torno de 3.000 euros. Né, Mas tem outra em torno coisa de também 3. que a gente não pode esquecer. Mais uma vez, eu vou continuar no bolo, porque acho que eu estou com vontade de comer bolo. A questão, a questão é que depende do que você queira fazer. Determinadas profissões, elas são específicas e elas requerem determinados diplomas. Nem tudo que está no Brasil pode servir aqui. Então, a pessoa tem que ter uma equivalência de diploma. Então, é muito difícil da gente poder dizer aqui, generalizar, botar uma precificação, dizer tudo, porque é uma média que o Adenilson está fazendo aqui, porque tudo vai variar em função do que a pessoa vai fazer, entendeu? E mesmo na área, por exemplo, se a pessoa vem para cá, vamos imaginar aqui um cenário, a pessoa saiu do Brasil, veio para cá trabalhar porque tinha um emprego de alguma coisa e depois o contrato acabou, ela resolveu fazer outro negócio. Tudo bem, não é impossível, ela pode, inclusive, fazer até um autônomo, um complementar, que é para ela testar, ver se ela funciona. Existem várias alternativas, cada caso é um caso. E eu acho que é muito temerário da nossa parte dizer assim: você faz isso, 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 e o bolo está pronto, pode cortar. Não é. Depende do tipo de profissão que a pessoa queira exercer, depende do que ela vai fazer. Até uma pessoa que vai fazer tatuagem, por exemplo. Teve um caso, né, de uma moça que eu conheci há pouco tempo, que ela queria se estabelecer como tatuadora. Ah, mas eu fazia isso no Brasil. Legal, bacana, mas não é assim não. Você tem que ter uma certificação, tem que pedir uma equivalência, e aí você vai poder ou não fazer. Depende. Outra coisa, uma profissão como, às vezes, a gente tem pessoas que trabalham no Brasil já há anos, como eletricista. Eu não sei se vocês sabem, mas um eletricista ou que no Brasil a gente chama de bombeiro, né, que faz coisa com gás e etc. Aqui na Bélgica, dependendo da região, que foi o que a Denilson estava falando, são 3 sistemas diferentes. O cara que é o plombier na Flandria, ele usa um cano de não sei quantos milímetros, em Bruxelas são outros milímetros, e na Wallonie outros milímetros. Tem graça uma coisa dessa, mas é assim que funciona. Então, cada caso é um caso. Eu acho que o que a pessoa tem que ter em mente é informe-se, informe-se e informe-se, antes de tomar qualquer decisão. Inclusive, se está pensando nisso antes de sair do Brasil, melhor ainda, porque dá tempo, por exemplo, da gente dar uma orientação de saber quais são as formações que são imprescindíveis, dependendo do que a pessoa queira fazer. Nós temos uma amiga aqui que eu vou citar porque ela é fantástica, a Alice. Você lembra da Alice? Você sabe quem é que estava com a gente no conselho? Pois então, a Alice, ela terminou agora uma formação assim gigantesca, ela sabe cozinhar qualquer coisa. E ela fez uma formação enorme, porque ela queria, se ela resolver abrir alguma coisa no nome dela, ela ser capaz de ser habilitada para poder fazer pão, para poder fazer chocolate, para poder fazer não sei, e cada um é uma coisa diferente. Não é simplesmente sou e faço, não é. Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente dá informação. Existe a possibilidade de ser autônomo? Existe. Existe a possibilidade de abrir uma empresa? Existe. Mas nunca tome uma decisão sem antes consultar um profissional da área, porque você tem que ter
certeza do onde é que você está colocando a sua mão, para você não gastar seu dinheiro e seu tempo inutilmente. Às vezes, basta você simplesmente pegar o seu diploma do Brasil, fazer ele ser traduzido e pedir uma equivalência e já está. Olha que maravilha! Mas se você não fez, você começa tudo outra vez. Tem graça isso? Não tem. Então, vamos ver o que você quer fazer e nada impede, por exemplo, se você no Brasil, você estudou para ser, vou dizer qualquer coisa, você era manicure e que aqui você quer ser, sei lá o que você quer fazer, você quer trabalhar no ramo de eletricista porque você resolveu que agora é isso que você quer fazer, não tem problema. A gente te diz quais são as formações que você estaria habilitado ou não a seguir. Então, tudo é possível, mas prepara, tudo está na preparação. Se você faz a sua receita como tem que ser, a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para te dar as informações para você não gastar nem seu tempo e nem dinheiro. Às vezes você faz uma consulta, você paga e fica assim, poxa, vou ter que pagar para fazer uma consulta? Mas você paga uma vez e você tem as suas informações. Se você, depois que você fizer, você vem para a gente arrumar a casa, você vai sair com uma dívida grande, porque a gente vai ter que te explicar um monte de coisa e você vai ter que pagar a consulta e mais tudo que você vai ter que fazer depois. Não é uma boa ideia. E como a gente falou, o Denilson citou aqui, nós temos profissionais, tanto no Brasil, quanto em Portugal, quanto aqui, ou seja, com esse triângulo, a gente consegue te dar as informações para você ir rápido aonde você quer chegar. Uma Tá, outra, obrigado, uma Ângela. outra Só para questão, só pra, estou aqui jogando as perguntas do povo, tá? Como que funciona a tributação para quem recebe renda do Brasil, tipo um aluguel, uma aposentadoria ou algum investimento, morando na Bélgica? Se existe risco de tributação e como a Convenção Brasil-Bélgica se aplica na prática? eu não entendi. O que ela entende por tributação? Ela É, recebe tributação seria no pagar Brasil. imposto, Bom, né? olha o Isso, seguinte. uma vez que Tá. o dinheiro vem do Brasil. Bom, olha o seguinte. Qualquer receita provinda do Brasil, né, provinda do Brasil, é claro que aquilo que ultrapassa a 10 mil, equivalente a 10 mil dólares, é claro que tem que declarar. Isso é claro, né? Quando é um valor pontual que entra na sua conta bancária na Bélgica, você tem que ter base justificativa, mesmo que a demanda não seja feita, né? Mas que acaso a demanda se apresentar, né? Por exemplo, você tem durante o ano anterior, você fez a sua declaração, né? Você teve X valor declarado, mas no entanto, na sua conta teve 5 mil euros que entrou naquele ano. Pode ser que não tenha nada em relação a esse valor, mas caso você caia na malha fina, você tem que declarar, né? Agora, você tem que declarar e se você não tiver base que justifique o porquê desse dinheiro que entrou, é claro que você vai ser taxado, né? Agora, se esse dinheiro provém de uma venda de um imóvel no Brasil e você tem base que justifica, né, a venda desse imóvel, que você tem documentos que justifica que todas as taxas necessárias para a venda foram feitas no Brasil, pronto, né? Você não a bitributação não se faz necessária, né? Mas é claro que você tem que ter esses documentos em mãos para poder comprovar, né? Não adianta a pessoa falar, olha, eu fiz vir esse dinheiro para o ex, fiz vir esse dinheiro por um amigo que trouxe, mas entrou na sua conta, né? Você é passível de ter uma tributação. A saída desse dinheiro do Brasil aliás, da Bélgica para o Brasil, né? Então você também, não estou falando que, não estou dizendo que não tem pessoas que façam, né? Que não façam, né? Eu não estou dizendo, alguém pode falar assim, não, mas eu tenho meu primo, meu tio, um amigo, alguém que eu ouvi falar que todo ano ele envia dinheiro para o Brasil, né? Na mesma época, no mesmo valor, envia 10 mil, 30 mil euros, nunca aconteceu nada. Pode ser, mas o momento que acontecer, né? O momento que ele cair na malha fina, né? Tudo pode degringolar. Mas, eu repito, né, tem que ter uma base sólida que justifique o porquê desse dinheiro, né?
Se foi um empréstimo, alguém emprestou, né, tem que ter um documento, né, que seja feito entre as duas pessoas o porquê desse empréstimo. Foi empréstimo de mão a mão, entre amigos, né? Como que vai ser devolvido esse empréstimo? Né? Entrou 10 mil euros, ou 10 mil dólares, que seja, né, a partir de um empréstimo de pessoa física. Então, é importante de ter essa justificativa para que, quando uma vez que esse dinheiro sair, né, está justificando o reembolso desse empréstimo. Né? É claro que não é aconselhável de fazer esse empréstimo assim, né? Até porque se a pessoa que está emprestando tem esse dinheiro, ela teria que estar justificando porque essa tem esse dinheiro a mais, que dá a possibilidade para ela emprestar. Né? Então, a bitributação, repito e termino aqui, a bitributação não existe a partir do momento que você tem base histórica que justifique. Né? Talvez eu queria só acrescentar, a pergunta não foi feita ainda não, né? Eu queria só acrescentar que tem pessoas que têm filhos, parentes no Brasil e que sempre estão enviando dinheiro para o Brasil, né? É, que como pensão alimentícia, né? Como ajuda qualquer que seja, né? Esse tipo de renda, esse tipo de envio é possível sim, né? Mas hoje em dia já não é, né, sobretudo na Bélgica, eu já deixo aqui, já não permite mais de ter dedução do imposto de renda, né, a Ah, partir do 1º de janeiro de 2026. ah, não. Olha só. Bizarro Não, isso, não. hein? E para quem continua fazendo, que eu sei que tem pessoas que continuam fazendo e continua querendo pagar o pré-conto do envio, né? Uhum, Então, é claro que o Ministério de Finanças não vai falar isso para vocês, mas quando uhum, você vê, está claro lá escrito essa informação que não é permitido mais para pessoas que moram no exterior. Né? Agora, se uhum. é alguém que mora no Brasil, né? No Brasil não, desculpa, na Bélgica, né, que você faz essa ajuda alimentícia, né, ou qualquer que seja, aí sim, né, mas tem que estar no território belga, isso no caso da Bélgica, tá bom? Entendi. Uma outra pergunta é, quais são os erros mais comuns que brasileiros cometem na parte fiscal, nos primeiros anos morando na Bélgica? Porque eu até te encaminhei um caso bem, bem, vamos dizer, robusco, né? Que esse brasileiro tava devendo o fisco 6 milhões de euros. Gente, 6 milhões de euros é muita coisa. Ô povo A, pe- criativo, não, gente. a pessoa passaria a vida e a morte pagando o governo por todo esse dinheiro. Então, assim, mas tirando em base, quais são esses erros mais comuns desses brasileiros cometem aqui na Bélgica? Olha, o primeiro deles é achar que pela primeira, sempre tem a primeira, segunda declaração, sempre achar que a primeira declaração de imposto não precisa se preocupar tanto, né? Porque eu vou usar a palavra mito, que Uhum. sempre tem, os brasileiros dizem, desculpa de falar os brasileiros, porque normalmente aqui vem os brasileiros, né? Sim, Olha, a gente que está fazendo a primeira declaração, sempre a gente vai receber alguma coisa, então não precisa preocupar, né? Isso é um erro enorme, né? Isso é a primeira coisa, né? A partir do momento que você fiscalmente, né, responsável na Bélgica, você tem que levar em conta, sim, tem que abrir a sua declaração, olhar o que está lá dentro, né? E se você não entende patavilha nenhuma, desculpa da palavra, né? Mas então procura alguém que possa estar lendo com você, né? Esse é o primeiro erro, é de não deixar para lá. Outro segundo, né? É de a pessoa falar, não, eu vou receber, né? Eu entrei lá, olhei, eu vou receber tanto, então tá beleza, né? Não é porque está marcado que você vai receber ou que você não vai fazer nada, você não vai pagar, que não tem que olhar, né? Porque se por um motivo ou outro, né, você teve o primeiro ano, né, fiscalmente, onde você é responsável fiscalmente, né? E você teve que vai estar recebendo, vou falar coisa com coisa, não, coisa não, vou falar coisa com coisa não. Você vai estar recebendo X valores, né? Pode ser que foi um erro que aconteceu, né? Então, aí você vai receber lá os 3 mil, 4 mil euros na conta, todo feliz da vida, sai de férias, mas no ano seguinte é corrigido, né?
corrigida, aí você tem que pagar, ou até tá no mesmo ano. Ou seja, esses dois erros. Primeiro, deixar para lá, né, achar que no primeiro ano não se preocupa. O segundo é não se preocupar muito no que é apresentado na sua conta. Ou seja, o Ministério de Finanças apresentou, né, eu vou estar recebendo, então é problema deles e eu estou feliz. Né? Agora, isso como pessoa física. Né? Agora, como pessoa jurídica, a primeira coisa, né, eu não gosto de falar muito isso, não, mas é confiar em todo mundo. Né? Não é que a gente tem que desconfiar em todo mundo, não, sobretudo quando você tem a sua empresa, que tem sócio, que tenha pessoas que podem estar mexendo com a sua empresa, né? Então você tem que realmente levar a sério. Né? Então você tem que ter controle de tudo que entra e sai da sua empresa, né? Tudo que é emitido em nome da sua empresa, ou que seja como pessoa como independente, ou seja, autônomo, ou que seja como uma empresa propriamente dita, no caso de uma SRL, ou que seja como uma cooperativa, enfim. Né? Então, se o seu nome está ali, você tem que, não, mas é um grande amigo meu que está lá como responsável, eu confio nele 100%. Né? Beleza, então se você confia nele 100%, então ajuda ele a ter esse controle. Né? Ajuda ele a ter esse controle, porque o que a gente tem de importante é o nome. Né? Agora, sobretudo esse nome, quando envolve a possibilidade financeira, né? Então realmente aí exige é, mais responsabilidade consigo mesmo. Né? Você citou esse exemplo aí, esse exemplo é um caso típico, né, de confiança, onde não deveria ter colocado confiança. Né? Um exemplo típico de não verificação, né, de onde deveria ter tido uma verificação. Então, esses são dentre muitos outros, né? E aquilo que a Ângela colocou agora há pouco, às vezes a pessoa não preocupa de buscar um profissional, e aí quando assusta para poder buscar, aí pronto, né? E aí a gente não consegue, a gente pode ser o melhor que a gente seja, ou que a gente queira ser, mas milagre a gente ainda não conseguiu fazer, né? Sobretudo milagre fiscal, né? E um quarto e último erro, né, é acreditar que o Ministério de Finanças tem a memória fraca. Rapaz, se tem alguém que não esquece de nada, é o fisco. Né? E isso passa anos, Sim. passa décadas, né? Mas não esquece de forma alguma. Né? Bom, só para não querer citar casos, não, mas só para mencionar que já teve, e isso existe, né? Pessoas que conseguem sair do país, na Bélgica, por exemplo. Né? Não, volta daqui uns 10, 15 anos. Né? Quando volta daqui uns 10, 15 anos, pisou no território, né? Na primeira manifestação dele, já recebe, Olha, eu né, como aqui satisfação. travei. Exatamente. Então, isso não deve pensar de jeito nenhum que tem esquecimento, que não esquece. Né? Não esquece de forma alguma. Né? Passa o que passar, né? A conta vem. Né? Então, isso são os mais gritantes. Né? Claro que tem muitos outros, né? Muitos outros que são necessários levar em conta. Por exemplo, a pessoa faz doação, recebe atestação fiscal e esquece de apresentar na hora de fazer a declaração, que isso é importante, né? Qualquer doação que você faz, que você recebe uma atestação fiscal, é deduzido do imposto de renda, né? Ainda é deduzido. Eu acho que daqui a um tempo, do jeito que vai esse governo, daqui a um tempo vai acabar, mas bom, esse é só um Uma comentário. questão, ó, Denilson, por exemplo, eu faço doação para minha ASBL, só que eu nunca utilizei isso como dedução, certo? Uhum. Como que eu poderia fazer, porque essa informação para mim é nova, eu fazer essa dedução, porque eu só simplesmente transfiro para ela, para a conta Tá. da ASBL. Existem doações e doações, né? É Ah, claro que para você ter a possibilidade de deduzir o imposto de renda, você tem que receber uma atestação fiscal. E para isso a ISBL ela tem que ser autorizada a emitir essa atestação fiscal, né? Então, para isso, essa associação, essa ISBL, qualquer que seja ela tem que introduzir junto ao órgão do governo, né, a autorização para que ela possa emitir essa prestação fiscal diante das doações, né, que são feitas. Né? Então, por isso que eu falo, tem aquela doação que você faz, né, porque você precisa fazer, e tem uhum. aquelas doações que você faz para a associação
que a associação tem autorização de emitir. Ela tem um reconhecimento, como a Cruz Exato. Vermelha, por exemplo. A Cruz Vermelha, quando você faz uma doação, como ela é de interesse público e ela é reconhecida como isso, você consegue fazer uma dedução fiscal. Quando é uma associação que você faz, mas que ela ainda não chegou nesse reconhecimento de interesse público, aí você não consegue fazer esse abatimento. Mas como às vezes a pessoa não sabe, é sempre bom perguntar para o contador: escuta, eu fiz essa doação aqui, eu posso ou não abater? Em função disso, aí você consegue fazer essa justificativa. E outra coisa também é que quando você tem uma associação, dependendo do tipo de serviço que você coloca, você talvez não tenha rapidamente essa distinção, né, vamos chamar assim, mas você pode vir a ter, você pode continuar trabalhando e em um dado momento você pode até perguntar: olha, o que eu faço para ser conhecida como de reconhecimento de interesse público, né? E aí você vê quais são as diretivas que eles impõem para isso, e em função do que eles disserem, se te interessar, se valer a pena, você se enquadra ou não, né, no tipo de serviço que você faz. Porque tem que ser realmente, tem um cahier de charge, como eles chamam, né, que é bastante rígido, e por isso que são poucas, entre a quantidade de ASBLs que existem na Bélgica, nem todas têm por causa disso, porque eles têm que ter muitas regras para chegar nesse patamar de reconhecimento como interesse público. Exato, obrigado, Ana. E isso é um serviço que a gente fornece também, né, de ajudar a associação em questão, né, a verificar e analisar toda a situação dela e para poder ver se ela está dentro daquilo que é exigido para que possa obter essa autorização, né? Porque uma coisa é a associação achar que tem todo esse serviço de utilidade pública, né? Qualquer associação, normalmente, ela existe pelo fato de oferecer um serviço de utilidade pública, né? Mas talvez ela não enquadra, ou não enquadra ainda, né, dentro dos critérios necessários, né? Porque, às vezes, a associação cria hoje, né, com um projeto magnífico, né, e quer já, amanhã, já ter essa autorização. Não, né? Ela tem que provar diante do tempo, diante dos relatórios, enfim, tem uma série de questões práticas e de existência a ser preenchida para poder obter essa autorização. E a partir daí, né, e não é de forma retroativa, né? Falo essa frase aqui porque já aconteceu de uma associação pedir para a gente fazer essa avaliação junto a ela, fiz essa avaliação, introduzimos a demanda, né? E ela, senhor Denilson, então o senhor acha que todas as doações desse ano, o ano que vem eu já posso deduzir? Não, não é assim. A partir do momento que você recebe a aprovação, claramente, recebe o selo, né, que você, e a partir dali que pode emitir essas atestações. Entendi. Pessoal, tem alguma pergunta para fazer para a Adenilson, para a Ângela? Se Eu sim, queria, fiquem à vontade. Pode ficar à vontade, Adenilson. enquanto as pessoas falam, eu queria só fazer um breve complemento, né? A Ângela mencionou agora há pouco sobre a independente complementar, né? Uhum. Eu queria só lembrar que o independente complementar não é o mesmo que o independente a título principal, né? É claro, tem que levar em conta toda pessoa que tem autorização para ter independente complementar, como o próprio nome diz, é complementar, ou seja, complementar a renda que ele já tem, ou seja, ele tem que ter um contrato, né, um contrato de salário, de preferência, de tempo indeterminado, né? Se a pessoa tiver um contrato de salário, por exemplo, um contrato de 3 meses, né, por exemplo, e quer abrir um Não vai independente funcionar. complementar agora, exatamente. Uhum. Isso eu Mas estou pode falando ser que uma alternativa, talvez eu não tenha sido muito clara, foi bom que você falou nisso, mas pode ser uma alternativa, por exemplo, quando uma pessoa está com intenção de mudar de ramo, né? E é exato. interessante porque ela pode justamente testar isso como complementar, porque aí ela não sai de onde ela está, ela tem esse extra, e se ela vê, nossa, está funcionando, realmente eu sou muito mais feliz fazendo isso, e aí ele depois pode fazer essa opção, né? E ficar realmente como autônomo definitivamente, abandonar o que ele tinha antes, mas pelo menos ele pôde testar. Essa é uma porta que foi aberta, que eu acho assim válida para muita gente que às vezes começou numa profissão e que tem intenção de fazer outra coisa depois. Exatamente. Vale lembrar também que é sempre importante, nesse aspecto, muitas pessoas dizem, olha, é fácil de registrar como independente complementar, né?
O meu patrão da minha empresa me ajudou, me registrou e pronto, eu já comecei a trabalhar como independente complementar, né? E até, inclusive, fornecendo serviço para a empresa onde eu Uhum. trabalho. Gente, bom, e É a exemplo criatividade que eu prático, estou falando, né? É a exatamente. criatividade. E aí, exatamente, aí essa pessoa começa a fazer o trabalho, funciona 1 ano, 2 anos, e aí quando não consegue mais, procura a gente vai analisar com ela, a gente viu que ela, durante esses 2 anos, ela pagou TVA e não precisava ter pago TVA, né? E aí já É foi uma tarde. tristeza, é uma tristeza. A gente já viu cada uma. Uhum, tem sim, tem sim. É Então, por enfim, isso que só para é a questão da complementar. preparação. Não vai Uhum, fazendo, não vai fazendo. Procura antes, uhum, porque quando você prepara antes, você evita tragédias, né, financeiras, porque você gasta seu dinheiro. Imagina você ficar pagando um monte de tempo para descobrir que você nem precisava. Olha que horror. Eu detesto pagar, né? Pelo amor de Deus, não tem graça nenhuma. Então, é uma coisa muito desagradável que podia ser evitada se a gente tivesse, né, procurado um profissional. A gente está falando aqui a gente, mas se a pessoa quiser ir num outro profissional, também não é o Sim. caso. Mas vá num profissional, procura a sua informação, não vá fazendo assim como alguém, o colega te disse. O colega, ele é contador? Tem certeza? A gente não pode querer fazer uma coisa que a gente não sabe como é que funciona. Ter uma ideia, ter ouvido falar, isso não funciona nesse tipo de coisa. É muito desagradável depois as surpresas que a gente vê. E quantas vezes as pessoas chegam com a gente quando já está numa situação de multa, e multa alta. Há pouco tempo mesmo era uma senhora, lembra, Denilson, que a gente foi ver, ela tinha não sei quanto a pagar, tinha que negociar para ela pelo menos poder conseguir começar a pagar. A gente morre de pena, mas a gente não sabe fazer diferente, porque ela realmente contraiu aquela dívida. Então é algo muito perigoso, não faça bobagem. uhum. É só uma questão quanto a essa parte do independente complementar, tem um valor mínimo que ele ganhe para ele poder solicitar o independente complementar? Olha, ele tem, ele tem que ter a possibilidade de fazer, por exemplo, a pessoa, se ela trabalha 38 horas semanais, né, que é o máximo, digamos assim, né, é Uhum. difícil dele justificar que tem tempo para poder fazer um trabalho como independente complementar, né? Então, se ele tem, bom, digamos, 30 horas, né, a partir do momento que ele tem 2 horas por semana, digamos assim, né, Uhum. pode ser mais ou pode ser menos, mas que ele possa fornecer esse serviço, né? E aí você pode falar, aí tudo bem, né? Aí você pode falar, mas eu conheço fulano que ele tem as 38 horas semanais, né? Mas, no entanto, desenvolve um trabalho, né? E ele tem o número de TVA. Quando você vai solicitar um número junto ao governo, né? E você, naquele momento, você preenche os requisitos, né? Para poder estar fazendo, ok, né? Um dado momento eles vão estar te perguntando, né, como você consegue fazer esse trabalho, dado que você tem o tempo todo preenchido, né? Então, fiscalmente não é vantajoso porque você vai estar pagando muito alto, né? E administrativamente vai ser um pouco oneroso para você mais na frente, né? E é claro que na prática, olha, se mesmo para poder fazer voluntariado, quando você trabalha de segunda a sexta, já é complicado, imagina você fazer um trabalho onde você tem que oferecer um serviço de qualidade para os seus clientes, né? Então, eu diria que você, para responder de forma rápida, né, de forma resumida, você, né, nessas 38 horas, você é aconselhável você ter essa possibilidade. Por exemplo, você trabalha quatro quintos do tempo, 4/5, né? Então, isso Trabalha significa que quatro você tem... dias e tem um dia de folga. Uhum. Exato, aham. Então, isso significa que nesse dia você tem essa possibilidade de oferecer esse serviço como independente complementar, né? E então, eu falei 2 horas por semana, mas o ideal seria a partir daí, né? A partir daí, ter um dia de trabalho, ou meio-dia no mínimo, né? Uma outra questão, na Bélgica, o sábado não é considerado um dia de trabalho. Então, Olha, na Bélgica, é claro que tem pessoas que trabalham sábado, isso é muito relativo, Isso né? é É muito de acordo relativo. com o contrato de trabalho que você tem. Quem Ex- trabalha no comércio, por exemplo, está Uhum, escrito no seu contrato. E aí tem na Bélgica também uma outra coisa que você não pode esquecer:
dependendo do setor que você trabalha, existem as comissões paritárias. As comissões paritárias do comércio, por exemplo, você tem a 200, você tem a 311, você tem a 312, você tem a 215, se não me falha a memória, e elas regem completamente de maneira fechada como é que deve ser o comércio. Então, sábado, as horas que você trabalha de noite, até onde você pode trabalhar, não pensa que é assim, estou com vontade, que não funciona. O domingo também é um dia complicadíssimo, porque determinadas regiões, por exemplo, se elas são turísticas, você recebe o mesmo salário que fosse um dia de semana. Já se você estiver num lugar que não é considerado turístico, se você trabalhar no domingo, você ganha muito mais. Então, depende do setor que você trabalha. As comissões paritárias que vão reger esse setor onde você vai se encaixar, é que você vai poder dizer que o sábado é um dia útil, inútil, agradável, desagradável, depende de como é que você vai se encaixar. Mesmo nessas comissões paritárias, agora o mundo do trabalho está mudando bastante, né? Está todo mundo espremendo o máximo que pode, e você já deve ter notado que muitas coisas estão abrindo aos domingos que não abriam, supermercados e etc. E justamente a questão agora é que eles estão assim, primeiro, vamos abrir tudo no domingo. Aí agora botaram a mão na cabeça, peraí, dá licença, mas se eu abrir todo domingo, a pessoa que vai fazer compra no domingo, ela não vai na terça, porque ela vai no domingo. Então, eu estou perdendo dinheiro e pagando mais para o meu funcionário. Dá licença, quero mais não. Então, por exemplo, o Colruyt desistiu dessa ideia de domingo. Ele não abre domingo, não quer saber disso. O Lidl parece que também não vai abrir. Enfim, depende muito. Mas a comissão paritária que ele está, o sábado é considerado um dia normal. Só se ele fizer um horário que eles chamam de horário tardio, que você pode ter uma coisa a mais ou não. Então, depende do setor onde você esteja. Mas atenção que quando a gente fala assim, né, não significa que se a pessoa trabalha ao sábado, né, que ela trabalhou 7 dias por semana, né? É, Então, as leis trabalhistas é levado em conta, né, é sim. respeitado, né? Então, a pessoa, os dias de folga dela é tirado, é contemplado em outros dias da semana, né? Sim, porque você tem um trabalho, um contrato normalmente de 38 horas ou 36 horas, depende, mais uma vez, do setor, depende do que foi negociado. Você tem um máximo de horas que você pode ter, e com isso você vai poder ter um dia. E aí, a questão, mais uma vez, do comércio, que eu conheço melhor, se você, por exemplo, trabalha no comércio, você pode ter a sua folga na segunda, na quinta, na quarta, e aí você vai ter, né, os 2 dias que você deveria ter, mas de maneira que nem sempre é aquilo que você adoraria, mas é o que você pode. Então, Entendi. eles tentam dar pelo menos 2 dias seguidos para a pessoa poder respirar um pouco mais, mas às vezes acontece, né, de você ter Uhum. que trabalhar assim. O Kleber quer fazer uma pergunta também, ou uma acréscimo. Pode ficar à vontade, Kleber. Kleber tá em Goiás também, Adenilson. Ah, ama pescar Uhum. também, tá? Ah, que Leva ele lá na maravilha. sua fazenda. Gente boa, então. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei, cada um está num lugar. A pergunta é bem simples. Nós temos uma empresa no Brasil, em Goiânia, que não vai vender nada no Brasil, ela só vai vender para fora. Ela começa com a Latam, Latinoamérica, e os Estados Unidos, mas nós também temos interesse, lógico, na África e na Europa. Como que nós pretendemos vender nosso produto lá fora? Através de afiliados. Então, imagina que uma pessoa que já tenha um trabalho, que tem uma profissão aí na Bélgica, mas gostaria de trabalhar como afiliado para nós. O que nós fazemos? Nós cadastramos a pessoa, cadastramos a conta corrente dela, fazemos um link de internet para ela, onde tem o código delas, identificando que aquele link é exclusivo. Ela divulga esse link em blog, em redes sociais, há uma compra, a pessoa nos paga e nós pagamos ela. Para a pessoa ser um afiliado, para receber esses repasses, ela precisa ter uma empresa aí ou ela pode receber isso como autônomo? Olha, o autônomo propriamente dito já é uma empresa, né? Ele é uma empresa com pessoa física, né? É claro que
para poder responder de forma mais prática, né, eu teria que saber um pouco mais desse serviço fornecido. Mas a pessoa como pessoa física, né, a diferença entre a empresa, como a SRL, por exemplo, né, é que a própria pessoa, como o senhor já sabe, ela responde pela empresa, por tudo da empresa propriamente dita, com os seus próprios bens, digamos assim, né? Então, dado que na Bélgica ele já parte que é uma empresa, sobretudo sobretudo quando ela é uma empresa com independente a título principal, né, ela pode estar abrindo uma empresa nesse sentido, né? Ela não precisa ser uma SRL, tá? Então, isso eu estou falando de uma forma geral, né, de uma forma técnica e de uma forma jurídica em termos do que a empresa, o que essa empresa, o que a gente chama na Bélgica de independente, do que é o autônomo no Brasil, né, pode fazer, né? Então, a partir do momento que determina que ela pode fornecer esses serviços de venda, de representação, né, o que não pode é essa empresa, ou seja, essa pessoa física, ter mais de 5 serviços a ser fornecidos, né? Por exemplo, ela vai adquirir esse produto, né, para poder estar para a revenda, ou então vai ser simplesmente um local onde vai ser um distribuidor desse produto, né? Vende através, eu não sei se é o caso do senhor não, Kleber, né? Mas vende através da plataforma da empresa, recebe esse produto e revende, ou seja, ela vai ser simplesmente um distribuidor, né? Ela pode ser até 5 elementos, né, para fornecer serviço. A partir daí, já não poderia mais. Mas, em resumo, ela pode fazer independente de pessoa física, ou independente de ser independente de ser um autônomo ou com uma empresa SRL, no caso, tá? Ou uma cooperativa. Mas, mais uma vez, tem que ter uma preparação muito grande. Eu não sei qual é o tipo de serviço que o senhor vende, se é móvel, se é tapete, se é presunto, não vem ao caso, whatever. Depende do que seja vendido, comercializado, todos os usados do mundo, as normas são muito específicas, né? Então, dependendo do produto, dependendo de como a pessoa vai ser responsável por aquilo, existe toda uma questão que vai entrar em jogo, porque como ele falou agora, o Denilson explicou bem, é possível? Sim, é possível, mas não é simplesmente isso, tem toda uma parte que vem ao lado e atrás, que é a questão do seguro, porque, afinal de contas, é uma mercadoria que está chegando aqui. A gente tem que saber por onde vai entrar essa mercadoria. Deixa eu ajudar, então. Não é mercadoria, é uma plataforma de cursos, tem toda uma metodologia. É um serviço, é uma plataforma de serviços. Ok. É um serviço digital. Nesses serviços... Direto. Nesses serviços que são colocados, ainda assim existe uma questão de seguro daquilo que está sendo colocado. Porque imagina, vamos dizer aqui, Dona Mariazinha é a responsável aqui na Bélgica, na região da Flandria, pelos cursos da sua empresa. Até aí, ela fez um contrato com vocês, está tudo direitinho, deu o número da conta, está tudo muito bem, está tudo muito bom. A pessoa comprou a formação que o senhor deu. De repente, o senhor não forneceu para aquela pessoa. Quem vai responder por isso? Tem que ter um seguro. Se não foi a culpa de vocês, foi a culpa da dona Mariazinha, ela não fez aquilo que ela disse que ia fazer. Pode acontecer, por motivo de saúde, por motivo de força maior, não interessa, tem que ter um seguro. Aqui na Bélgica, você olhou, você tem que ter um seguro. Então, tem que ter sempre aquilo que a gente estava falando, da questão da preparação. É possível, tem condição de fazer, não tem dificuldade nenhuma, só tem que preparar. Tem que saber exatamente quais são os cursos, tem que saber exatamente o que o senhor quer fazer, e com isso, aí o senhor já vai chegar na pessoa, né, oferecendo esse serviço que o senhor faz, que certamente vai ter um monte de gente que vai estar interessada nisso, mas para pegar as boas pessoas, porque o senhor também não vai querer pegar qualquer pessoa. Então, o senhor também vai ter que ter, né, essa busca do que vai estar fazendo. Talvez o senhor até coloque, por exemplo, pessoas que vão ter um contrato com o senhor simplesmente para procurar quem são esses bons profissionais que vão servir para isso. Então, é totalmente possível,
É uma excelente ideia, porque muita gente hoje em dia faz formação online e funciona muito bem, cada vez mais. Então, é só procurar e fazer com que esses contratos entre a pessoa que o senhor vai escolher não seja simplesmente uma conta bancária. É um pouco mais que isso, porque vai ter uma responsabilidade em torno do que está acontecendo. Porque se o curso não for dado, por uma razão qualquer, alguma coisa não foi colocada com relação à certificação depois do curso. Estou falando qualquer coisa, tá? Não sei como é que funciona. Mas tem que ser feito e tem que ter um seguro em cima disso, que pode ser no Brasil. E, de repente, o senhor já até tem. Não estou falando que não. Mas a gente tem que fazer uma avaliação antes do senhor botar em cartaz para ninguém ter surpresa. Nem a dona Mariazinha, nem a pessoa que compra o curso e nem o senhor, que também não vai querer ter gente que vai comprar o curso, né? E depois vai ficar falando aí nossa, não foi nada daquilo que eu pensei, porque não consegui ter acesso a nada, porque Dona Mariazinha não fez o que tinha que fazer. Então, Exatamente. isso. Só para poder concluir, em resumo, em termos técnicos, né, que a Ângela está colocando, né, na Bélgica tem um sistema de determinação de código, né, qual serviço que a pessoa vai estar fornecendo, né? Por exemplo, se eu tenho um curso, ok, excelente, tem a plataforma, né? Essa pessoa que vai estar buscando na Bélgica, só para poder resumir aqui, qual o perfil dela, qual esse serviço que ela vai estar fornecendo, não é? Então, em função disso, se ela já não tem esse registro, então ela vai buscar, na hora de se registrar como independente, aí ela vai falar, olha, né, eu quero registrar como independente, suponhamos que ela busca serviço como o nosso, por exemplo, ela vai dizer, olha, eu quero me registrar como independente para fornecer esse serviço, né? Eu vou ser um correspondente, eu vou ser um vendedor, eu vou ser é, um orientador, né, da empresa tal que vai oferecer esse curso, né? E aí, diante disso, preenche a casinha certinho, né, do que serviço que essa pessoa vai fornecer, né? E diante disso, vem acompanhado o número da conta bancária, que é a conta profissional, enfim, e pronto, né? E aí está claro, tanto para a empresa do senhor que está contratando essa empresa, né, para fornecer o serviço, seja ela como pessoa independente ou seja ela como empresa SRL, por exemplo. Tá ótimo. Muito Tá obrigado. bom? Disponha. Bom, gente, acabou isso porque era 30 minutos, né? Falei que liberaria um pouquinho mais, mas um pouquinho mais já passou das 10 aqui na Bélgica. A Denilson e Ângela, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Deixar suas considerações? A Não, eu gente vai queria fazer a só. nossa propaganda, que a gente vai fazer no nosso evento Faça. de portas abertas aí que a gente vai fazer. A gente ainda está na dúvida se vai conseguir fazer em outubro ou em novembro, mas eu acho que vai ser em outubro, viu? Eu acho que vai ser em outubro. Aonde a gente vai falar, né, mais ou menos o que a gente está conversando aqui, mas talvez a gente coloque mais coisa, talvez a gente consiga também trazer, quem sabe, a nossa amiga lá de Portugal para apresentar a parceria dela, como ela já teve aqui da outra vez. Quem sabe ela vem. E, enfim, para a gente poder dar os detalhes, né, de tudo que a gente pode oferecer como serviço e ver a nossa agenda do ano que vai começar em 2027. A gente já está lá na frente. Exatamente. Então, esse evento vai ser uma alegria, né, poder acolhê-los, que vai ser de forma mais prática ainda, né, porque aqui a gente está voando um pouco nas informações de acordo com as questões que está sendo feito e de acordo um pouco de pontos de atenção onde levar ele em conta, né? Então, a ideia desse evento é mais, bom, eu vou utilizar a palavra sessão de informação, mas também é o momento da gente estar celebrando, né, o dia do empreendedorismo, né, de uma maneira geral, mas a gente vai voltar ainda, vocês vão ver ainda nas redes sociais, e obviamente a gente vai estar, como a Cleide está na organização desse evento, a gente vai estar passando essa informação para ela, onde vai estar convidando, vocês vão estar sendo convidados, né? E aí, na ocasião, vai estar presente pessoas como que a Anja colocou, e também os nossos parceiros, tanto contadores no Brasil quanto na Bélgica, né, que a gente trabalha de mãos dadas, né, para fornecer esse serviço. E a gente, eu vou É porque o utilizar dia essa só tem palavra, 24 horas, né? Vocês estão vendo que está aqui essa hora da noite. Sim. Então, a gente precisa de outras mãos, porque só as nossas não funcionam.
Exatamente. O Kleber lembrou aqui da Pronova, né, que, como a Ângela mencionou, né, a Pronova também, obviamente, vai estar presente no evento para poder estar, ou que seja, via a Ângela ou via outra pessoa, mas vai estar presente para poder dar todas as informações necessárias para diante do serviço que a gente fornece, né? E não precisa aguardar esse evento, não, né? Amanhã, se precisar do nosso apoio, pode estar procurando, né? E é uma alegria imensa poder recebê-los, poder estar dando toda a informação e toda a assistência e fornecer todo o serviço que estiverem necessitando. E diante disso, eu agradeço mais uma vez, Braque Cursos, agradeço mais uma vez pela iniciativa, né, em nome da Anjo Consultância Network, né, pela iniciativa da internacionalização, que realmente é de extrema importância para os nossos brasileiros e brasileiras no exterior. Ângela, quer dizer um tchau? Eu vou dizer um tchau e dizer que justamente aquilo que eu falei quando você não estava ainda conectado, que para a gente o nosso maior prazer é ver os brasileiros fora crescendo. É isso que a gente fica mais feliz da gente ver que a gente contribuiu com isso, né? E a gente já sempre trabalhou com brasileiros no exterior, até na associação que agora vai se chamar ACRBE, que é essa questão dos brasileiros residentes no exterior, que também a gente apoia e que também fez para a gente tantos contatos no exterior e que podem, quem sabe, ser úteis também para quem quer alguma coisa em algum outro país que não seja a Bélgica. Nós também temos contatos, como eu falei, aqui, não só com a Pronova, não, mas também com outros tipos de contato em várias partes do mundo, porque nós somos membros, né, desse conjunto de brasileiros residentes no exterior. E sempre pode ser útil, porque a gente sempre tem maneiras, né, de mostrar caminhos em outros países, que a Bélgica é pequena, mas a gente está aqui para mostrar quem precisar de informação em qualquer lugar. A gente não chegou em Marte, não, mas a gente já chegou, como eu disse, no Japão, em vários outros lugares. A gente tem bons representantes, bons contatos, e a gente pode sempre se informar para ajudar vocês, tá bom? É isso. Bom, gente, amanhã a gente tem nosso último dia, tá? Com a professora Alessandra, que ela vai falar sobre equivalência de diploma, e também com o Ali. O Ali é um belga que tá morando agora no Rio de Janeiro, mas ele fica nessa ponte aérea Bélgica-Rio de Janeiro. E ele atua nessa área educacional também, então ele vai falar sobre da chegada à integração no novo país. Então, isso já é algo que ele vive também, que ele teve que se integrar também no nosso país, está correndo atrás do CPF. Ô, gente, CPF, eu quero é meu PMI. Enfim, Ah, é mas uma é isso, aventura, é uma é uma aventura. aventura, né? É o caminho reverso. Não, mas É, não, ele consegue, ele consegue. não, ele disse que está faltando, parece que, acho que um ano para ele conseguir o CPF dele. Eu vai É na fé porque que você consegue. a gente fala que quando a gente está no estrangeiro, que é assim, que é assado, ensopado, um estrangeiro quando chega no Brasil tem que estar Tem, com muita né? vontade, viu? Porque o Brasil Exato. fecha a porta, não é assim tão simples, E não. é mesmo. Mas é isso, muitíssimo obrigada. Obrigada a todos que estão aqui. Convidem mais pessoas para estarem conosco, porque é um conteúdo muito valioso e nós estamos fornecendo ele gratuitamente. Então, convidem mais pessoas. Os temas são de pertinência mesmo de várias áreas. Kleber, obrigada mais uma vez pela participação. Obrigada, Maria, Neide e as demais que estão aqui, porque tem algumas pessoas que estão como participante um, participante 2, gente. Acabou que a gente mandando o link errado. Então aparece somente o meu nome. Então, quem puder mudar o seu nome na sigla, pode mudar, fiquem à vontade. E Adenilson, te apresento o Kleber. Kleber, eu creio que agora ele está em Goiânia também. Se vocês puderem tomar um café, tem muita troca que vocês podem fazer, tá? Não esquece que depois vocês me passam a comissão, que é uma conexão muito valiosa, tá bom? Tanto de um lado quanto de outro. Eu sei, o network de um e de outro vale ouro, Com tá? certeza. Então, não esquece no cafezinho, vocês fazem, peraí, agora vamos transferir. E é da parte dos dois que eu quero a comissão. Não é uns 10% somente, não. Ah, e quando a gente for fazer lá o Portas Abertas, vai ter bolo. Falei tanto de bolo, a gente vai arranjar um bolo. Vai ter bolo. É isso. Não, pois, até inclusive, desculpa, até inclusive eu queria só de antemão pedir desculpas que infelizmente amanhã eu não vou estar, porque como a Cleide disse, eu estou em Goiânia, né? Estou aqui próximo de Clever, né? E aqui eu vou ficar até o dia 27, né?
E até meus filhos estão me puxando a orelha aqui porque queriam ir para o shopping, se divertir. No entanto, estou aqui conversando com vocês. Então, eu tive que prometer para eles que amanhã eu vou ter mais tempo para eles. Fica à Infelizmente. vontade, Adenilson, aproveita, Brasil, aproveita a pamonha, piqui, A Então, pamonha não é bom, padrão não. Gosto goiano. não, gosto não. Gente, eu amo. Gosto não. Gente, obrigada, Então tá? tá, Até olha, boa mais. noite Tchau, para tchau. vocês, gente. Tchau, tchau. boa noite para